Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita. A mensagem de hoje traz como título Caminho de Luz. Para qualquer estação de melhoria e progresso, aperfeiçoamento e elevação, o trabalho no bem será sempre o caminho de luz. Se te dizes inexperiente, acharás no trabalho a precisa maturação. Se te declaras em condições de fraqueza, é a escola que te fará forte ante as exigências edificantes da vida. Se te afirmas sem méritos, o trabalho é a via de acesso a eles. Se inibições ou angústias te cerceiam as manifestações, é o processo mais rápido de extingui-las. Se te asseveras nas sombras da ignorância, é a lâmpada acesa que te clareará a existência sob a forma de estudo. Se companheiros te abandonam, é o meio de obter outros muitos ao nível de teus encargos. Se adversários te incomodam, é a norma de ação para que te respeitem. Se a necessidade te bate à porta, é a providência com que a liquidas. Se mágoas te aniquilam as horas, é o dissolvente que as destrói. Se calúnias te apedrejam, é o lugar em que desmentes. Se a perseguição te fustiga, é a posição em que a justiça te assegura defesa. Se a tentação te assedia, é o método de frustrá-la. Se caístes em erro, é o apoio em que te reergues. Se alguém te humilha, é a força que te levanta. Se sofres prejuízos, é o campo que te refazes. Se a solidão te assombra, os dias é o clima que te enriquecerá de afeições. Trabalha sempre, notadamente construindo a felicidade alheia e estarás edificando a própria felicidade. O amor é Deus na criatura, gerando bênçãos. O trabalho é a criatura em Deus, realizando prodígios. Mensagem do Espírito Emmanuel. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma conversa, mais uma palestrinha aí no Centro Espírita Luz e Paz. A quem nos acompanha pela rede social também, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, mesmo que virtual. E nós estávamos revendo aí as palestras anteriores. No dia 7 de junho deste ano, amigos, nós tratamos de um tema muito interessante, que é o perdão. A dádiva, né? Essa forma de expressar a caridade, né? Perdoar, dar além, né? Perdonar e dar além é uma das expressões, uma das faces da caridade. Então, dentro daquele estudo que foi feito a respeito do perdão, também tinha o auto-perdão, um dos subtemas. Né? O que vem ser o auto-perdão? É o ato de você se perdoar pelos seus erros, pelas suas falhas. Né? Porque a gente sabe, nós estamos aqui, salvo os espíritos os de elevada expressão de luz, aí, né? De vasta evolução, os espíritos missionários. Não tem um de nós aqui presente que não tenha cometido algum equívoco do qual talvez se envergonhou, se arrependeu, foi contra algum dogma que próprio, né? E que resultou num sentimento de culpa. O sentimento de culpa, né? Justamente o resultado desses equívocos praticados. Ou o resultado de lembranças, de omissões, de transgressões que nós mesmos praticamos, né? Transgredir algum valor próprio, era isso que eu estava querendo dizer. Algum valor que nós temos, né? E a gente, por algum equívoco, por alguma coisa de momento, a gente acaba que transgride esse valor, né? Ou seja, a culpa, ela decorre de algo de errado que nós praticamos, ou ainda de algo que nós poderíamos ter cometido que seria bom, né? Ou seja, uma omissão por nossa parte, né? Algo que seria bom que deixamos de fazer.
Então a gente pode dizer que a culpa ela pode resultar aí de atos omissivos, quando a gente se omite em fazer o bem quando pode, e aquilo vem a pesar na nossa consciência, e atos comissivos, né? Quando a gente realmente pratica alguma coisa de errado que vai pesar na nossa consciência, que vai, de alguma forma, vai fazer a gente refletir e falar: me errei. Mas nós temos que ter em mente também aí, pessoal, que a culpa, ela, vamos dizer assim, ela é uma espécie de trava das nossas possibilidades. A culpa, ela não é num grau assim que exceda o normal, ela não é salutar, né? Sentir culpa em demasia muitas vezes resulta no que a gente chama de remorso, né? Que paralisa a nossa vontade, fazendo aí com que a gente se fixe demais naquele erro, né? E resultando ainda numa autocondenação, naquele fato de nós nos punirmos demais, né? Então o X da questão, do motivo, né, de um dos grandes motivos de nós praticarmos o auto-perdão, é nós procurarmos nos afastar do remorso. Não digo de arrependimento. O remorso e o arrependimento, existe uma grande diferença, né? O remorso é esse sentimento paralisante que resulta nessa autocondenação e na paralisia nossa, né? Você fica estagnado naquele sentimento de culpa, de dor, de autoflagelação. Este é o remorso, né? Ele não nos oferece aí, digamos assim, não nos impossibilita de nós mesmos nos oferecermos uma segunda chance ou uma oportunidade de melhoramento, né? Diferente do arrependimento. O arrependimento faz parte aí do tripé, desse tripé que eu digo, porque são 3 pontos aí que vai fazer a gente superar um erro, né? O arrependimento ele é uma dessas partes desse processo de cicatrização, desse processo de aprimoramento íntimo, né? Esse processo que a gente se refere, que eu me referi aqui como um tripé, que é o arrependimento, a expiação e a reparação, né? A primeira característica, o start, por assim dizendo, desse processo de auto-perdão é o arrependimento, que é diferente do remorso. Notem bem, o remorso é o sentimento paralisante, que resulta na autocondenação, né? O arrependimento não. O arrependimento é você ter a consciência de que você cometeu aquele erro, que você cometeu um equívoco, né? E isso é extremamente salutar, porque demonstra que você tem consciência. Se você não tivesse uma consciência, você falasse: acontece, tá, e daí? Aí você não teria consciência do teu erro, você não estaria arrependido, né? Consequentemente, a tua expiação e a reparação se tornaria muito mais penosa, por assim dizendo, né? Então, o arrependimento é salutar, o remorso não. Por isso que esse processo de auto-perdão é extremamente salutar para todos nós, porque o remorso ele fica um tanto que impregnado no nosso espírito, e isso não é bom para nossas existências futuras. Se nós não nos livrarmos, não darmos início nesse processo de auto-perdão, né, a gente vai carregar esse remorso, a gente tendo um pouquinho de consciência das coisas erradas e certas, né, nós vamos carregar esse remorso que não vai ser nada salutar para nós, na nossa vida espiritual e nas futuras experiências materiais aí, pessoal. Para falar um pouquinho mais sobre o arrependimento, vamos aí nos valer da questão 992
do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: qual é a consequência do arrependimento no estado corporal? Ou seja, enquanto a gente ainda está na matéria. Né? Que mais para frente ali, ele fala sobre o arrependimento no estado espiritual. Né? Mais para frente não, mais para trás, na questão 990. E a resposta diz o seguinte, a resposta da espiritualidade é a Kardec: avançar desde a vida presente se tem tempo de reparar as faltas. Quando a consequência faz uma censura e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Isso é o que a nossa doutrina, o Livro dos Espíritos, fala sobre o arrependimento. Tá? Então, nota-se, é muito diferente do remorso. O remorso, como já dito, ele paralisa. Ele promove uma autocondenação. A gente se autocondena diante do remorso, né? Diferentemente do arrependimento. Com o arrependimento a gente tem uma ideia que não, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que reparar isso aí, né? Então já o remorso paralisa, tá? Sobre a expiação, porque a gente sabe que nenhum bem, mas nenhum mal passa em branco aí na vida da gente, né? Se nós não expiarmos, não darmos início ao processo de expiação ainda nessa vida, com certeza vai ficar registradinho lá, né? Olha, tem que expiar sobre isso. A expiação, questão 998 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado de espírito? E a resposta é essa: a expiação se cumpre durante a existência corporal, pelas provas às quais o espírito está submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais ligados ao estado de inferioridade do espírito. Ou seja, a expiação é lá e cá, né? Tanto na questão do sofrimento moral ligado ao estado que o estado de inferioridade que o espírito se encontra, quanto na existência corporal, pelas provas, né, das quais nós somos submetidos também. E a questão número 1000 do Livro dos Espíritos fala sobre a reparação. É um pouquinho mais longa, mas eu vou dar uma abreviada aqui. Podemos nós, desta vida, resgatar nossas faltas? E a resposta é essa: sim, reparando-as. Mas não creias resgatá-las por algumas privações pueris ou dando depois da vossa morte, quando não tereis mais necessidade de nada. Deus não tem em nenhuma conta um arrependimento estéril, sempre fácil, e que não custa senão a pena de um bater no peito. A perda de um pequeno dedo trabalhando apaga mais faltas que o suplício da carne sofredora durante anos, sem outro objetivo que bem de si mesmo. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem nenhum mérito senão atinge o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. De que lhe serve, para sua justificação, restringir, depois da morte, o bem mal adquirido, agora que lhe torna inútil e que deles já se aproveitou? De que lhe serve a privação de alguns prazeres fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que ele fez a outro continua o mesmo? De que lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus, se conserva seu orgulho diante dos homens? Então, é isso que a doutrina, o Livro dos Espíritos, fala sobre a reparação. Esse é ainda um pouquinho assim, pegando um assunto colateral, vamos dizer assim, mas inteiramente ligado sobre o auto-perdão, que é esse tripé do arrependimento, da expiação e, por fim, da reparação, para você, enfim, quitar definitivamente qualquer promissória que você adquiriu em virtude de algum erro cometido por você, por todos nós, né, ao longo das nossas existências aí. Então, o X da questão, como nós já falamos aqui, o remorso, né? O remorso, que é esse sentimento paralisante, que é esse sentimento que nos traz uma autocondenação, que consequentemente abaixa a nossa própria autoestima,
ele não é nada salutar, não traz absolutamente nada de bom para a gente, né? Muito pelo contrário, né? Então, diferente do arrependimento, tá? Tem um passo a passo aí para a gente promover o nosso auto-perdão? Olha, existe, de acordo com a doutrina, de acordo com materiais também utilizados aí ao longo desse estudo, existe um passo a passo aí, basicamente 5 passos, não basicamente, né? Para a gente promover esse auto-perdão, para a gente dar início a esse auto-perdão. Primeiro deles, não ficar remoendo aquele acontecimento que já passou, né? Atualmente. Você não pode, deixa o que aconteceu no passado, deixa no passado. Obviamente que não é, como a gente já disse, não é tratar com desdém uma situação, um erro que você cometeu, que nós cometemos, porque aí a gente está demonstrando talvez uma falta de sensibilidade, uma falta de talvez de consciência com a dor alheia, com a dor de alguém que nós mesmos causamos, né? Então não adianta ficar remoendo, o que passou, né? Mas não podemos simplesmente fingir que nunca existiu aquilo. É necessário deixar no passado, mas é necessário a gente trazer isso ao leme sempre numa situação parecida, justamente para nós evitar de errar como nós erramos. Mas remoer não adianta nada. Segundo passo, avaliar a situação da qual nos levou a errar, justamente para evitá-lo. Se nós cometemos um erro em determinado tipo de situação, é extremamente importante nós nos conhecermos, entender as nossas fraquezas, compreender que somos espíritos falhos, ninguém aqui é perfeito, e procurar evitar situações em que de repente vá resultar na reiteração daquele erro, certo? Então, avaliar a situação da qual nós estamos vivendo, né, que levou a nós cometer determinado tipo de erro, justamente para evitá-lo, né? Então, evitar o mesmo tipo de situação. Terceiro passo, reconheçamos-nos como aprendizes da vida, que aprende com acertos e erros, como nós falamos já. Não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui nesse mundo de provas e expiações. Então, estamos aqui justamente para nos melhorarmos, justamente para evoluir, né? E como volta e meia, o Thiago, o seu Joacir, o Ronei, o Robes, sempre falam aqui, nós estamos aqui justamente para aprender. Nós não estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para evoluir. Senão a gente não estaria aqui, né? E somos o supra-sumo de nós mesmos. A melhor versão de nós é agora, né? E ainda não é perfeita. Então vejamos. Temos que passar muitas vezes ainda pelo planeta Terra. Nós temos que evoluir ainda bastante. Nós temos que reconhecer a nossa condição de aprendiz da vida, que não sabe muita coisa, sabe já uma porção de coisa, mas tem muita coisa para aprender, e aprender inclusive com nossos erros, né? Então os erros estão aí, e todos nós estamos sujeitos a errar, mas com a condição de aprender com esses erros, né? A quarta recomendação, o quarto passo aí para esse processo de autocura, de auto-perdão, é a prática do orai e vigiai. A maioria dos nossos erros nós cometemos não porque somos maus, nós cometemos eles por invigilante.
Se nós fazermos uma retrospectiva aí dos nossos erros da nossa semana, da semana, não vamos se estender muito, porque daí vai dar até vergonha, né, gente? Vamos pegar só os erros da semana, de uma semana para cá, de segunda-feira para cá. Não é porque a gente cometeu, talvez não por maldade, por invigilância mesmo, por falta de pensar um pouquinho, por coisa do ímpeto, por coisa do momento, né? Não é por maldade, é por bobagem, por erro assim do momento e não por maldade. Então a prática do orai e vigiai é muito importante nesse momento, não só para essa questão, né, desse aprimoramento, dessa autocura, desse auto-perdão, né, como para a vida, né, para nós nos melhorarmos enquanto espíritos, enquanto aprendizes da vida. E o quinto passo e último é nos conscientizarmos que somos imortais, né? Isso quer dizer aí, pessoal, que temos literalmente a eternidade para nos tornarmos perfeitos, né? Mas assim, isso não quer dizer também que nós temos que abusar. Tem a eternidade, vamos lá e tal, né? Também não é isso. Não é isso que temos que ter em mente. Não é porque nós temos esse privilégio de eternamente de termos a eternidade para aprendermos que vamos ter que ficar despreocupados. Até porque temos a eternidade para aprendermos, mas temos a eternidade para expiar os nossos erros. Então, quanto menos erro, melhor. Quanto mais auto-perdão, quanto mais melhoramento íntimo, melhor, né? Então temos a eternidade para aprender e temos a eternidade também para expiar os nossos erros, para pagar por nossos erros, né? E já partindo aí pro final, amigos, o Evangelho ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, seria um engodo, um engano da nossa parte muito grande nós afirmarmos que somos pessoas boas, que somos pessoas caridosas, que perdoamos as falhas alheias, né? Lembrando que o perdão é uma demonstração de caridade, por isso que a gente fala, né? Somos pessoas caridosas porque perdoamos. O perdão no seu sentido verdadeiro, não aquele perdão, te perdoo, que Deus te abençoe e siga a tua vida. Não é isso, aquele perdão puro. Aquilo de não levar com dureza, com amargura algo que alguém fez para você, né? E também não é questão de esquecimento, que esquecer é uma coisa que não tem nada a ver com perdoar. Esquecer é um lapso, esquecer é outra coisa que não tem nada a ver com perdão, né? Você perdoar, a pessoa me desagravou, mas aquilo não importa nada para você. A pessoa não fez para você, fez para si mesmo. Então o perdão ele quer dizer isso. O perdão é você se livrar daquela mácula, daquela coisa ruim que você guarda no peito de algo decorrente de algo que alguém fez para você. Isso que é perdão, né? Então, já que o Evangelho diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nós não podemos dizer que somos pessoas boas, que perdoamos o próximo sem nós perdoarmos a nós mesmos, né? Afinal, se nós não conseguimos perdoar os nossos próprios erros, como é que você vai perdoar o erro do teu irmão? Sendo que você mesmo conhece você conhece a si mesmo, e seria um grande engano você falar, não, eu perdoo o erro do outro e não se perdoar, não perdoar o seu próprio. Então, o auto-perdão, né, é um exercício de tolerância das nossas próprias falhas. Nós temos o direito de nos reabilitar, nós temos esse direito, né? Devemos compreender também, né, que todos nós devemos ter novas chances, dar novas chances a nós mesmos, né? E colocando aí o erro cometido, como a gente já falou, no seu devido lugar, que é o passado. E assim
Como diz Emmanuel, só voltaremos ao passado quando o fato servir para que tomemos novas resoluções para o futuro. Então, um erro que ficou no passado só deve ser remexido, né, se servir para não cometermos erros semelhantes novamente. Tá certo? Muito obrigado pela presença de todos. Um pequeno recado, antes que a gente se esqueça, como eu esqueci semana passada, nós estamos com um novo projeto aqui no centro, né? Que ainda não está com um nome muito bem definido, mas é uma noite do cinema. Noite do cinema, noite da pipoca, alguma coisa nesse sentido. Vamos começar sexta-feira agora, né? Vai ser uma sexta-feira no mês. Vai ser uma sexta-feira no mês, aqui no centro mesmo, tá? Vamos dar início às 19 horas, né, senhor? Às 19 horas. Para quem quiser vir assistir, vai ser um filme espírita, né? Nós já temos aí uma porção de filmes já no esquete aí para a gente passar, Nosso Lar, As Mães de Chico, o Kardec, o Divaldo, o filme do Chico, né? Enfim, eu lembro assim, eu tenho anotado lá 14 filmes já. Então já dá mais se a gente for fazer um no mês, já temos para 1 ano e 1 mês aí, né? Então vai ser uma forma, assim, uma forma de a gente se aproximar um pouco mais, a gente estreitar um vínculo aqui entre nós, aqui da nossa casa, né? Até de uma forma mais divertida, mais dinâmica, mais informal do que na palestra, do que no estudo, né? Então todos aqui estão convidados, a partir das 19 horas de sexta-feira. Nesse mês, excepcionalmente, vai ser nessa próxima sexta agora, nessa semana. Mas estaremos aí, quem sabe, estudando uma possibilidade para fazer ou na primeira sexta-feira do mês ou na última sexta-feira de cada mês. Mas como essa é a primeira, a gente está com vontade de começar logo, vamos começar agora, sabe? Nessa sexta. Então, 19 horas, para quem quiser vir assistir um filme, só chegar, tá bom? Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos.